Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre pontuação. E qual é o sinal de pontuação que gera mais dúvida? E qual é aquele que tem mais regras? Aquele que acumula mais casos de emprego? Eu acho que você está pensando corretamente. É ela, é a vírgula. E sem muitas delongas, eu já parto para os casos de hoje. E aviso antecipadamente, vamos falar sobre 5, ok? Existem 30 casos, aproximadamente, e eu não posso, numa videoaula, colocar os 30, ficaria muito pesado. Então, eu vou falar sobre 5. Nesta videoaula, eu vou abordar 5 casos. O primeiro, ele exige que você vá fazer uma pequena pesquisa, uma pequena revisão, porque todos vocês já estudaram isso. O primeiro caso é simples, mas exige que você reveja alguns detalhes da análise sintática, aquele assunto do qual poucos gostam. Mas vamos lá. O caso é o seguinte: emprega-se a vírgula para separar termos de mesma função sintática. Atenção, eu fiz questão de destacar o adjetivo, mesma função sintática. Não quer dizer assim, vamos separar dois substantivos, vamos separar dois adjetivos. Não, isso aí é a função morfológica. Professor, então dê exemplo de função sintática. Você separa adjuntos adverbiais. Aparece um adjunto adverbial, aparece um outro adjunto adverbial, são termos de mesma função sintática. Um não fica simplesmente ao lado do outro, tem que ter uma separação, tem que ter a vírgula separando o primeiro do segundo. Eu vou trazer dois exemplos, dois casos importantes, clássicos, bem comuns. Eu espero que vocês acompanhem comigo com muita atenção, sabendo que a análise desses dois casos não é o suficiente. É preciso que você faça uma pequena revisão. Em que exatamente? Funções sintáticas, análises sintáticas. E aí, quando você achar dois termos que têm a mesma função, você vai separar um do outro, utilizando o quê? A vírgula. Mas sem mais delongas, vamos aos casos que eu preparei para vocês. Como eu disse, vamos estudar hoje o emprego da vírgula, ou melhor, estamos estudando o emprego da vírgula e nós vamos conferir 5 casos, tá legal? Das 3 dezenas, mais ou menos, de casos, hoje nós vamos ver apenas 5 regras. E a primeira já foi anunciada, aparece aí para vocês, emprega-se a vírgula para separar termos de mesma função, olha o adjetivo, sintática. E no exemplo nós temos Ana, Caio e o professor estão atrasados. É claro que todo mundo já está percebendo onde exatamente está faltando uma vírgula, mas vamos deixar tudo às claras. Vamos explicar. Esse termo que está marcado aí representa o quê? Na análise sintática, vocês conhecem bem. Isso é um sujeito composto. E ele possui quantos núcleos? Ana, Caio, professor. São 3 núcleos. A vírgula separou Ana, que é núcleo do sujeito, de Caio, que é outro núcleo do sujeito. Então, a vírgula está separando termos de mesma função sintática. Claro que sim. Ana é um núcleo do sujeito, Caio é outro núcleo do sujeito e professor é o terceiro núcleo do sujeito desse sujeito composto. A vírgula separou um núcleo do sujeito de outro núcleo do sujeito. Portanto, termos que têm a mesma função sintática. Ô professor, e por que não separou o segundo do terceiro? Por causa da conjunção aditiva e. Vocês sabem muito bem que não se coloca vírgula, via de regra, nós vamos ver os casos excepcionais, via de regra, não se coloca vírgula antes da conjunção aditiva e.
Muito bem. Chegamos agora ao segundo caso de hoje. E ele é mais simples do que o primeiro. Bem mais simples. Poucas pessoas têm dúvida em relação a essa regra que eu vou abordar agora. A regra diz assim: emprega-se a vírgula para separar uma expressão adverbial antecipada. Eu não precisaria dizer que antecipada é aquela que vem antes, é aquela que vem no início do período, é aquela que introduz a oração. Expressão adverbial. Ô professor, o que é isso? Pode ser uma palavrinha ou mais de uma palavra que indica uma circunstância. Circunstância de tempo, circunstância de lugar, circunstância de companhia, de causa, de consequência. Tem uma série delas, tem dezenas delas. Então, quando uma expressão dessa vem abrindo a frase, vem lá no comecinho, você coloca uma vírgula. Agora tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: a vírgula é opcional quando a expressão adverbial que está antecipada for curta. Se ela tiver uma palavra ou duas, no máximo, ela é considerada curta. Daí, a vírgula se torna facultativa, opcional. Porém, se a expressão adverbial for longa, há uma padronização. Se tiver uma ou duas palavras, é curta. Se tiver de 3 em diante, é considerada longa e aí a vírgula passa a ser obrigatória. Eu trouxe alguns exemplos, deixei preparados alguns exemplos. Prestem atenção, porque tem esse detalhe. Curta, a vírgula é facultativa, longa, a vírgula é obrigatória. Vamos analisar esses casos. O nosso segundo caso é bem simples. Vamos utilizar a vírgula para separar uma expressão adverbial antecipada. Vejamos 2 exemplos. Ontem choveu muito. Aqui não tem pizzaria. Eu acredito que vocês já perceberam que as duas palavras que abrem, que iniciam, as duas palavras que introduzem cada oração, representam circunstâncias. A primeira representa uma circunstância de tempo e a segunda representa uma circunstância de lugar. É uma expressão adverbial antecipada curta. Você coloca a vírgula se você quiser. Pronto, coloquei. Está certíssimo. Não tem problema nenhum. A vírgula separou uma expressão adverbial antecipada. Mas se eu tirar a vírgula, se eu deixar assim, já que é uma expressão adverbial antecipada curta, está certo do mesmo jeito. Entretanto, vejam agora. Ontem à noite, agora eu tenho uma expressão adverbial antecipada com 3 palavras. Já é considerada longa. De 3, inclusive, em diante, é longa. Neste caso, a vírgula passa a ser obrigatória. Ontem à noite, vírgula, choveu muito. Aqui no bairro, vírgula, obrigatoriamente, porque a expressão adverbial antecipada longa, aqui no bairro, vírgula, não tem pizzaria. Essa regra é simples, tem que ficar esperto, tem que ficar esperta no tamanho da expressão adverbial que está antecipada. Se for curta, você coloca a vírgula se quiser. Se for longa, 3 palavras ou mais, a vírgula é obrigatória. A terceira regra é parecida com a anterior. Vocês lembram da anterior, não lembram? A vírgula é usada para separar uma expressão adverbial antecipada. Agora veja a regra que eu vou falar agora. Vou deixar bem explicada para não confundir com a anterior, porque são regras, são casos parecidos. Vamos lá, terceira regra de hoje. A vírgula é usada para separar uma oração adverbial antecipada. Eu tinha dito expressão na regra anterior, mas agora eu digo uma oração. E já adianto algo que eu acredito que todos vocês sabem,
mas para garantir, e a minha obrigação como professor, deixar tudo às claras. Qual a diferença de uma expressão, que foi do caso 2, para uma oração, que é deste caso agora, o terceiro? A expressão não tem verbo, a oração tem verbo. Outra diferença básica: a expressão possui vírgula facultativa se for curta. A expressão possui vírgula obrigatória se for longa. Porém, com esta regra de agora, não existe isso. A oração adverbial antecipada, sendo curta ou longa, não importa. Curta ou longa, vai exigir vírgula. A vírgula é obrigatória de todo jeito. Agora, o problema é o seguinte: o problema para alguns alunos que não querem se esforçar para compreender. Tem que haver um certo esforço, o interesse, né? O interesse no aprendizado é importante, porque você vai um pouco além, você vai pesquisar, é aquela curiosidade bacana. E para atiçar a curiosidade daqueles que querem aprender, vamos lá. Quantas orações adverbiais existem? 9. Na verdade, existem 11. Mas a nomenclatura gramatical brasileira só reconhece 9. Essas 9 são as estudadas, são aquelas que caem nas provas. Então, são as que nos interessam agora, ok? Existem 9. Eu vou mostrar as 9 para vocês. Eu não vou dar 9 exemplos, ficaria muito longo. Eu apresento 9, escolhi 3 para exemplificar e as outras 6, sugestão. Pesquise, dê uma olhadinha, sabendo que se ela vem no fim, a vírgula não é obrigatória. Se ela vem no começo, oração adverbial antecipada, a vírgula tem de ser usada para o período estar correto. Chegamos ao terceiro caso, parecido com o segundo, como eu disse. Emprega-se a vírgula para separar oração adverbial antecipada. São 9: causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, temporal, final, proporcional. São 9. Analisar 9 exemplos aqui ia tornar o nosso vídeo muito longo. Portanto, eu selecionei 3: causal, condicional, final. A sugestão, antes de mostrar os exemplos, um exemplo para cada uma delas, é o seguinte: é vocês analisarem, pesquisarem, né? Lerem, fazerem uma pequena análise de orações, essas outras que não serão contempladas agora, analisem por vocês mesmos. É o interesse de cada um. Tomem iniciativa e analisem. Mas vamos deixar de papo furado e vamos aos exemplos. Está aí, ó. Já que existe risco, vou me cuidar. Esse trechinho que eu estou marcando agora indica exatamente a causa do que vem depois. O que é que causou a decisão de se cuidar? A existência do risco. Então aí você tem uma oração que indica a causa do que vem logo após. Portanto, é uma oração causal. Lembrando que a oração possui verbo. Existe um verbo. Há um verbo. É o verbo existir. Indica causa. Se tem verbo, é oração. Se indica causa, oração causal. Antecipada, então a vírgula obrigatória, separando-a do restante do período. Seguindo, vemos agora um outro exemplo, e o trecho que está marcado indica uma condição. Qual é a condição para o alagamento da rua? Se chover muito, muita chuva, a ocorrência de muita chuva é a condição para esse alagamento. Tem verbo, né? Se chover muito, nessa expressão tem verbo. Então, é oração. Se tem verbo, é oração. Impõe uma condição. Então, é oração condicional. Já que está antecipada, a vírgula passa a ser obrigatória. Se chover muito, vírgula, vai alagar a rua. Último exemplo desse caso. Temos aí
A fim de passar, Jaime estudou. Esse trecho que está marcado indica a finalidade do estudo, o objetivo, o intuito. A fim de passar, esse era o objetivo, era a aprovação. Tem verbo, passar, portanto, é oração. Indica finalidade, vai se chamar oração final. Oração adverbial final antecipada exige vírgula, como todas as outras que nós vimos anteriormente. Então, fiquem ligados. Aqueles 9 tipos que são orações adverbiais, se estiverem no começo do período, não esqueça de colocar a vírgula. É uma vírgula obrigatória. Se não usada, erro gramatical. Não caiam nessa. E seguindo nessa linha da antecipação, lembre-se que na regra 2 eu falei sobre expressão adverbial antecipada. Na 3, oração adverbial antecipada. E agora na 4, a penúltima de hoje, eu falo sobre predicativo antecipado. É facílimo esse caso, muito fácil. Você se lembra que é um predicativo? É um pouco de etimologia para a gente aprender um pouco mais. Predicativo vem do latim e significava lá em latim característica. Então, um predicativo é uma palavra que confere característica, uma qualidade ou um defeito, uma característica boa ou uma característica ruim. Você vai utilizar a vírgula quando o predicativo vier antes, quando ele estiver antecipado, quando ele estiver abrindo a frase, abrindo o período. Quando ele vem no final, não precisa de vírgula, mas quando ele vem no começo, a vírgula é obrigatória. Vamos analisar essas 2 frases que eu vou colocar para vocês aí. Penúltimo caso de hoje. Emprega-se a vírgula para separar predicativo antecipado. Olha bem os 2 exemplos. Está faltando uma vírgula no primeiro? Marta chegou aqui sorridente. Onde é que está o predicativo? Onde está o termo que caracteriza Marta? Está lá no final. Olha lá. Marta chegou aqui sorridente. O que dá característica a Marta está lá no fim. Você vai colocar a vírgula aí em que local? Nenhum. Eu coloquei de propósito. Mas no segundo exemplo, você observe bem que o predicativo antecipou-se, ou seja, introduziu o período, introduziu a oração. Esse é um período simples, porque só tem um verbo. Sorridente vem no começo. Sorridente, o que é que vai acontecer agora? Vírgula. Marta chegou aqui. Chateado, vírgula. João saiu da festa. Enfim, toda vez que um predicativo é antecipado, recebe vírgula. Isso é uma regra simples. Não podemos perder uma questão por algo tão bobo como esse. Pronto. Chegamos ao último caso de hoje. E ele diz assim: usa-se a vírgula, emprega-se a vírgula para separar orações assindéticas. Eu falei um pouco a etimologia, né? Eu trouxe a etimologia da palavra predicativo. Quero trazer a etimologia, ou seja, o estudo da origem. Quero trazer a etimologia da palavra assindética. Esse A que vem logo no comecinho é um prefixo de negação, ou seja, ele significa não. Sindética deriva de síndeto. Isso vem do grego e quer dizer ligação. Espera aí, não ligação? Entenda por ligação conjunção. Essa ligação refere-se à classe gramatical que na língua portuguesa, seu próprio nome já está dizendo, né? Junção, conjunção, na língua portuguesa é responsável pela união, pela conexão, pela junção, pela ligação de termos e orações. Então vamos lá. Se síndeto
quer dizer ligação, e o A quer dizer não, essa ligação é a conjunção, oração assindética é aquela que não possui o elemento de ligação. Mais fácil agora. Oração assindética é aquela que não possui conjunção. Muito bem. Você tem duas orações assindéticas, uma ao lado da outra. Se são assindéticas, nenhuma vai possuir conjunção. A vírgula vai separar a primeira da segunda. Se você tiver três orações assindéticas, vai aparecer uma vírgula, depois vai aparecer outra vírgula para separar a primeira da segunda e depois para separar a segunda da terceira. Sempre que houver orações assindéticas, uma ao lado da outra, elas terão vírgula entre si para fazer a devida separação. Vejamos um exemplo. Pronto. Chegamos ao último caso. E a regra é simples, pequena, clara. Emprega-se a vírgula para separar orações assindéticas, aquelas que não possuem conjunção. Vocês estão vendo aí um período composto, porque ele é composto, porque ele possui três orações. Mas será que as três são assindéticas? Será que as três não possuem conjunção? Aquelas que não possuírem conjunção deverão ser separadas por vírgula. Vocês já devem ter percebido, né? Está aí. Tem uma conjunção na última oração. Então, a última não é assindética. Quais são as assindéticas aí? Apenas a primeira e a segunda. Logo, entre elas, tem de aparecer uma vírgula obrigatória, separando a oração assindética saí cedo da oração assindética comprei o sapato. É isso aí. Como não poderia deixar de ser, chegou a hora da atividade. Eita, professor, vou ter que fazer atividade, vou ter que fazer exercício. É isso que nos ajuda muito a fixar o assunto. Atividade é simples. Produção de frase. Produza 2 frases para cada regra de vírgula estudada hoje. Se foram 5 regras, 2 para cada, 10 frases. Apenas 10 frases. Só isso, ok? Faça. Obrigado pela atenção. Parabéns pelo interesse. E eu vou aguardar a produção das frases para fazermos uma correção. Obrigado e bom estudo.